Olá, muito boa tarde para você. Sejam todos bem-vindos ao Gazeta Agora, oficialmente começando hoje, nesta segunda-feira, aqui no canal da Gazeta do Povo. E agora você confere as notícias que são destaque. Jorge Messias enfrenta a sabatina no Senado. Congresso analisa veto à dosimetria. Atentado contra Trump repercute no Brasil. Jair Bolsonaro completa um mês em domiciliar. Estas e outras notícias no Gazeta Agora. E a gente começa oficialmente o Gazeta Agora, levando vocês para a capital federal. Vamos para Brasília conversar com a nossa repórter Aline Brito. Tudo bem, Aline? Muito boa tarde para você. Para a gente começar essa conversa, claro que a semana começa com informação da sabatina de Messias aí no Senado. E a questão é a seguinte: ele, indicado por Lula, vai passar agora, vai sofrer algumas pressões, né, com temas bastante polêmicos, inclusive como aborto, liberdade de expressão, 8 de janeiro e atuação, inclusive, da AGU. Queria que você trouxesse essas informações para a gente do que está por vir essa semana, que vai ser uma semana super cheia, né? Sim, Carla, a agenda, né, dessa semana aqui no Congresso Nacional está bem movimentada. Sobre a sabatina de Jorge Messias, que está prevista, né, para quarta-feira, dia 29, a expectativa é positiva para a aprovação dele, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário da Casa. Nos bastidores aqui, inclusive, os senadores que integram a base do governo e também o senador Everton Rocha, que é o relator dessa indicação ali na CCJ e também no plenário, apontam aí um placar, uma estimativa, né, já que não dá para cravar assim antes da votação, porque o voto é secreto, mas alguns senadores já se manifestaram e pelas contas a expectativa é de que tenham pelo menos 49 apoios, né? Esse é um placar apertado, já que para a aprovação é necessário pelo menos 41, mas segue aí mais ou menos a mesma linha de que foi a aprovação de Flávio Dino, por exemplo, que foi ali aprovado, sabatinado para o STF com 47 votos favoráveis. Se esse placar de 49 para Jorge Messias se confirmar, ele ainda vai ter aí alguns votos a mais do que teve Flávio Dino. Mas a sabatina não vai ser mole para ele, viu? Não vai ser fácil. Os senadores aqui têm apontado, principalmente da oposição, que vão pressionar ali durante as perguntas que serão feitas para Messias sobre essas questões envolvendo o posicionamento dele acerca do aborto, acerca da liberdade de expressão, acerca da regulamentação das redes sociais, até porque muito tem se falado por parte da bancada da oposição nos últimos anos sobre uma atuação do Supremo Tribunal Federal que colocaria em risco a liberdade de expressão ao limitar publicações em redes sociais, e também esse debate voltou à tona depois de uma determinação da Advocacia Geral da União, o órgão ao qual Jorge Messias pertence atualmente, de que determinou pediu, né, a retirada de uma publicação na plataforma X sobre uma publicação relacionada à misoginia. Então, tudo isso vai vir à tona na sabatina. A expectativa por parte de Messias é que ele adote uma postura mais centrada, né, assim, mais calma mesmo, e mostrando ali o conhecimento técnico dele sobre a legislação, o conhecimento jurídico que ele adquiriu tanto na formação em direito quanto nesses últimos anos, né, em que ele esteve aí trabalhando em órgãos públicos, trabalhando na esfera federal do governo federal. Então, a expectativa é essa. O líder da oposição aqui no Senado, que é o senador Rogério Marinho, inclusive se manifestou publicamente contrário à indicação de Messias, então isso demonstra, né, que vai ter aí sim muito embate, apesar da expectativa positiva para a aprovação. Nas redes sociais, Marinho disse que o Senado não pode colocar alguém no Supremo que atuou politicamente para censurar
adversários do governo, trazendo aí justamente isso, né, que acabei de falar em relação à liberdade de expressão e censura, e nunca demonstrou a isenção necessária de um magistrado. Ele argumentou que a indicação de Messias aprofunda o aparelhamento do Estado e ameaça o equilíbrio entre os poderes. De todo modo, Carla, a gente vai ver realmente, né, como vai se dar aí esse debate, como também a base governista vai vir ali dentro, né, da CCJ para defender Messias e rebater aí a oposição que está vindo forte, está se preparando para confrontar Messias, sim, sobre temas sensíveis durante a sabatina na CCJ, que deve durar o dia inteiro. Certo, Aline. Como é de costume, a gente sempre costuma saber onde você está, né? A Aline é a nossa repórter que é correspondente da Gazeta do Povo em Brasília, no Congresso, e ela vai sempre estar em ambientes diferentes, né, para trazer informação também desses locais. Que local que você está exatamente agora, Aline? Agora eu estou no Senado Federal, mais especificamente no anexo 2 do Senado. Aqui nós temos uma área que é de acesso mesmo, né? Logo ali temos um corredor que é o corredor dos gabinetes dos senadores, temos esses painéis vermelhos, uma área verde aqui, inclusive estou de frente a outra área verde que tem uma boa iluminação, e ali mais para frente tem o túnel do tempo e o plenário. Então, aqui é por onde os senadores chegam, né, tem acesso direto ao estacionamento, então, e também aos gabinetes, então é por aqui onde os senadores chegam, e é um bom lugar para a gente, repórter, né, ficar, porque tem essa passagem, né, transitam muitos senadores aqui, e a gente puxa um ali e fala, vem cá, vamos conversar, deixa eu saber como é que vai ser ali a sabatina, apurando, né, esses bastidores. Então, a gente sempre está por aqui, quem cobre Congresso, né? Aline, então fica por aí que eu já te chamo para a gente falar de outros assuntos, inclusive dosimetria daqui a pouco, tá? Muito bem, Paulo Pozonoff. Boa tarde, Carla, tudo bom? Boa tarde, espectadores. Vamos falar então dessa sabatina. Eu achei interessante que a Aline disse que a expectativa aí é positiva para o Messias, né? E é negativa para o Brasil. Outra coisa também que me chamou a atenção aí nas informações que a Aline trouxe é de que tem essa expectativa de que uma vez, tendo o nome aprovado, o Messias possa ter aí uma atuação calma, técnica, né, com base na formação dele. Isso aí já me deixou de cabelo em pé aqui, Carla, porque assim, a gente sabe que a formação do Messias, na verdade, é ser ali um bajulador dos petistas, do governo. O STF que deveria reunir as cabeças mais brilhantes, não estou falando brilhante de ser careca, não, as melhores cabeças, os mais inteligentes, né, desse mundo jurídico, e o que a gente vê aí é Flávio Dino, que foi uma indicação ideológica, o Zanin, que também que era só advogado do Lula, e agora Jorge Messias. Aí eu quero trazer aqui segunda-feira, também não quero começar a semana trazendo só comentários pessimistas, não quero nada disso. Há esperança? Claro que há, né? Sempre há esperança. Eu, infelizmente, assim, acho que a esperança é pequenininha, mas ela existe. E por que existe essa esperança, Carla? E primeiro porque a gente vê aí a imagem do STF muito desgastada diante da população. Então, quem sabe, né? Talvez a gente tenha que rezar aí para os senadores, de repente, perceberem que a população não está tão alienada, tão alheia a essa situação do STF. Quem sabe aí os senadores vão levar isso em conta na hora do voto, lá do voto secreto. Outro ponto para a gente perceber é que o Messias, a gente sabe, não tem aquele apoio entusiasmado do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre que preferia o Rodrigo Pacheco para essa vaga aí. Seria maravilhoso, realmente, se o Messias tivesse o seu nome rejeitado, apesar disso ser muito, mas muito difícil mesmo. Eu mencionei aqui, né, Carla, o voto secreto. Aí tem gente que acha que o voto secreto joga a favor do governo e tem gente que acha que o voto secreto joga contra o governo e contra o Messias, que de repente ali o pessoal pode, para não ficar mal até com o governo, sim, e ficar de bem com a população, pode dar essa alegria para o povo brasileiro. Novamente, é uma esperança minúscula, mas ela existe.
E agora, só sobre a expectativa com relação à sabatina, a Aline também mencionou, né, que o Messias vai ter que se posicionar em relação ao aborto e à liberdade de expressão. Ele que comandou ali a AGU que tem ali um Ministério da Verdade, eu esqueci o nome do órgão, lá é o nome blá blá blá, democracia, mas enfim, é o Ministério da Verdade a gente sabe que é assim que eles atuam. E a questão do aborto, que é mais complicada, né? E antes de vir para cá, hoje eu estava vendo na nossa sessão as frases da semana. Uma das frases da semana é do Jorge Messias, que ele está meio enrolado ali com os evangélicos, porque ele permitiu um procedimento lá enquanto ele estava na AGU, ele deu um parecer favorável ao aborto. E ele disse, pessoal, que ele assinou sem ler. Então, assim, a gente vê que... Como assim assinou sem ler? Exatamente, já vê que não começa muito bem, né? Ai, 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 minha Nossa Senhora. Vamos fazer o seguinte? Vou agradecer a audiência de vocês, mandar um abraço para quem está conectado aqui com a gente. Muito obrigada ao Antônio Domingues da Silva, o Nasser Dersi, a Laurinha Jorge. Um abraço, Laurinha, tá sempre aqui com a gente. O Armandinho, o Vladimir Filho, muito obrigada pela audiência. Valeu, pessoal. Nessa estreia, estamos estreando hoje em grande estilo. Muito, muito obrigada pela companhia. E a gente segue essa tarde aqui junto no Gazeta Agora. Então, da indicação que a gente está vendo aqui, essa indicação para o Supremo, a gente vai para uma outra pauta, um outro assunto que, claro, ainda coloca o STF no centro de tudo isso. Aliás, STF, Congresso e 8 de janeiro. Tudo no debate central aqui da política, até porque o Congresso está se preparando para analisar o veto de Lula, né, o projeto da dosimetria. Esse é um assunto que eu levo para a Aline, de novo lá em Brasília. Aline, essa questão do projeto da dosimetria, realmente o Congresso teria força para derrubar realmente esse veto? Carla, sim, esse é um tema, como você estava falando, né, que envolve, na verdade, os três poderes, envolve o governo, o Congresso e o Judiciário, o STF, né, e sim, a bancada, todos sabem que a bancada da oposição aqui no Congresso Nacional é uma bancada forte. Esse projeto foi aprovado aqui no Congresso com ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, apesar das divergências, né, já que a base governista é contra, claro, essa dosimetria das penas, que propõe um novo cálculo. É um projeto que tem aí uma base bem matemática, né, realmente propondo aí um novo cálculo para essas penas que foram aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. E com isso, então, diversos desses condenados já poderiam ser soltos, né, porque já teria considerado aí, a partir dessa dosimetria, a pena cumprida, e também o ex-presidente Jair Bolsonaro seria beneficiado, tendo uma redução aí desses 27 anos e 3 meses que ele foi condenado, né, aos quais ele foi condenado. Então, a expectativa realmente é de que esse veto seja derrubado. A bancada do Partido Liberal tem afirmado que vai derrubar, assim como aprovou com ampla maioria, né, com votos aí sobrando para essa aprovação, também vai ser derrubado. E no Senado não é diferente, já que nessa sessão conjunta, os senadores e os deputados estarão juntos em um só plenário, mas as votações ocorrem de forma separadas, né? São registrados primeiro ali os votos dos deputados e depois os votos dos senadores. Então é preciso aí que as duas casas tenham placar suficiente para essa derrubada, o que, segundo aqui os bastidores, os senadores e deputados que a gente vem conversando nos últimos dias, afirma que sim, vai acontecer. O veto do presidente Lula foi um veto integral ao projeto, ou seja, não restou nenhum dispositivo, né? Todo o projeto por inteiro foi barrado pelo governo, que argumenta que esse projeto é inconstitucional e que viola aí diversos, né, dispositivos, não só da Constituição, mas também de legislações como a legislação penal, né, do direito penal, e também há um receio de que poderia beneficiar outros condenados por crimes ainda mais
graves, né, como condenados por homicídios, por exemplo. Mas os senadores e deputados afirmam que não, que isso está bem explícito no texto, de que se limita aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Essa sessão está marcada para o próximo dia 30, véspera de feriado, então a expectativa também não é de que tenha uma grande movimentação, né, grande presença aqui, já que o Congresso, em semanas mais curtas, fica esvaziado, apesar da agenda cheia, mas na quinta-feira aí, os senadores e deputados já começam a voltar para suas bases e a sessão não deve contar com uma presença muito grande, mesmo assim, deve ser derrubado esse veto. E aí, sendo derrubado, o próprio Congresso ali já promulga, né, e começa então a valer essa dosimetria. Mas também, por outro lado, Carla, é importante a gente dizer que provavelmente não vai acabar esse debate derrubando esse veto. A base do governo já tem colocado que, caso o veto seja derrubado, vai entrar com um mandado de segurança ali no Supremo Tribunal Federal contra essa lei, já que ela vai contra as decisões do Supremo, a jurisprudência que foi estabelecida ali na Suprema Corte, né? Então, é um debate amplo, que envolve diferentes visões e que, apesar de, né, já ter passado pelas duas casas, pelo Planalto, o debate não deve encerrar ali na próxima quinta-feira, não. Deve se estender aí por mais algum tempo. Tá certo, Aline. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você volta para a gente continuar aí com as informações de Brasília, de vários temas, inclusive. Aí a minha pergunta, Paulo, para você é a seguinte: será que o Lula também assinou esse veto sem ler? Porque ali estava explícito, né? Provavelmente. Para que servia a dosimetria? Ou ele leu o que ele quis, né, também. Bom, apesar do otimismo aí dos parlamentares de oposição, como a Aline também trouxe, né, é uma discussão muito complexa. Eu não acho que seja tão simples assim, que vai ser tão simples assim a derrubada desse veto, né? Tem até uma ala da direita que é contra, Carla, a derrubada desse veto, que vê essa questão toda da dosimetria como uma confissão de culpa, né, pelos atos lá de 8 de janeiro. Então eles não querem, eles querem simplesmente a anistia. Por outro lado, também, se o veto acabar derrubado, isso aí significa uma confissão de culpa por parte do STF. Significa que o STF cometeu abuso ao condenar essas pessoas a penas exorbitantes. Então, para você ver como é bastante complexa essa questão aí da dosimetria, da derrubada do veto da dosimetria. E há também, cara, olha só, aí as coisas começam a se complicar ainda mais. Tem gente que diz que essa questão da derrubada do veto da dosimetria está ligada à aprovação do Jorge Messias, que é o assunto que a gente trouxe. É uma moeda de troca. É uma moeda de troca. A gente sabe que no Brasil as coisas funcionam assim. E tem gente que diz também que essa troca, esse acordo foi feito lá atrás, quando retiraram o nome do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Também não é de se duvidar, né? Essa é a verdade. Agora, a gente sabe que o que vai acontecer, provavelmente, se o veto for derrubado, é o que a Aline também já mencionou, né? Que é essa judicialização, porque no final das contas, quem decide no Brasil, quem manda é o STF, Carla. Vamos agora para os Estados Unidos? Vamos embora. Bora! Bem, vocês já sabem o que aconteceu, né? A loucura começou aí no fim de semana e a gente vai trazer agora, vamos migrar para esse noticiário internacional, né? Para repercutir esse atentado contra Donald Trump, que aconteceu no último sábado. Um homem invadiu, aqui temos as imagens, inclusive, de tudo o que aconteceu, invadiu um jantar dos correspondentes em Washington e foi formalmente acusado nesta segunda-feira, essa informação chega há pouco para a gente, de tentar matar o presidente dos Estados Unidos. O crime pode, inclusive, levar à prisão perpétua. Esse homem, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos, compareceu hoje à primeira audiência sobre o caso, e falando, né, sobre essa repercussão do caso aqui no Brasil. De um lado, agora temos Lula condenando o ataque, prestando solidariedade a Trump e também a Melania, e disse que a violência política ameaça a democracia, né? E do outro, a gente tem as lideranças da direita brasileira que passaram a comparar esse episódio
desse atentado contra Donald Trump, a facada sofrida por Jair Messias Bolsonaro em 2018. E aí, a pergunta é, Paulo, esse atentado, né, contra Donald Trump, ele fortalece, no caso o Brasil, nessa leitura das lideranças, ou como eles estão vendo realmente essa questão do atentado, ou passa direto? Eu acho, assim, Carla, hoje em dia todo cuidado é pouco, né? A gente vive tempos radicalizados, mas eu acho que a gente até estava falando hoje, se esse é o terceiro ou quarto atentado, tentativa de assassinato aí do Trump, a gente vê que os Estados Unidos estão muito mais radicalizados do que o Brasil. Ainda bem, né? A gente que importa tanta coisa dos Estados Unidos, eu espero que a gente não importe essa radicalização e essa coisa que já está na cultura do americano, né? Que é a violência política. A gente não pode esquecer Lincoln, assim, nomes que me vêm à cabeça aqui. Lincoln, Kennedy, também teve o Reagan, que foi vítima de uma tentativa de assassinato. A gente passou um tempo aí, uma certa paz, mas o Trump revirou tudo e a gente viu que essa força, essa violência voltou com bastante força. Vou fazer uma coisa aqui no Gazeta agora, eu espero que não, eu acho que não vai se tornar um costume, não, mas eu vou fazer na estreia, fazer o quê? Eu vou elogiar o Lula, achei bom que o Lula tenha se pronunciado, prestado alguma solidariedade, por mais que sejam apenas palavras, né, são palavras necessárias nessa hora. Eu vi também um cantor que eu gosto bastante, o Bruce Springsteen, que é um radical, ele é de esquerda, é de extrema esquerda, se preferir, mas também colocando panos quentes, dizendo que a violência aí não é o caminho. É o que a gente espera que esses, né, tanto os líderes quanto os formadores de opinião digam nesse tipo de situação. Agora, é curioso, né, cara, como hoje tudo passa muito rápido, né? Eu tava com a minha mulher, tava ali vendo redes sociais e tal, falei, nossa, teve um atentado contra o Trump. No dia seguinte, já os assuntos, né, vão se embolando, já era outro assunto. É incrível como hoje em dia, né, porque eu estava lembrando, não que eu era muito criança na época, eu não sou tão velho assim, mas do atentado contra o Reagan, né, até o Sebastião Salgado virou aquele fotógrafo famoso. Sim. Por estar presente ali e fotografar o atentado, mas hoje em dia as coisas vão passando muito, muito rápido, e hoje, daqui uma semana, eu acho que ninguém mais fala nisso. Será? E também tem as teorias da conspiração, que eu não posso deixar de mencionar. É exatamente isso que eu ia cutucar. Mas essa parte é interessante também, né? Eu vi muita gente dizendo de um perfil do Twitter lá de 2023, que o cara tinha voltado no tempo, aí já começa a maluquice. E o único tweet do cara foi o nome do perpetrador, eu esqueci o nome dele, Cole Allen, né? Uhum. Então, assim, essas teorias já começam a dizer também que foi um false flag, né? O Trump que enfrenta aí uma queda, parece, nos seus índices de popularidade, tem toda a expectativa com as eleições de meio de mandato, então a gente também... outro sinal do nosso tempo. Não só as coisas passam rápido demais, como a gente não acredita em absolutamente nada. Tudo tem aí as pulgas atrás das orelhinhas, né? Quero agradecer também aqui, tem 2 mensagens que chegaram aqui, que a gente vai selecionando as mensagens, podem ir mandando, que nosso produtor tá aqui, e ele, o Super André Pugliese, vai selecionando aqui pra gente. Darlene Dias mandou, deixa Bolsonaro falar. O Marcos Ribeiro colocou aqui, parabéns pela estreia ao Gazeta Agora, valeu, ele que é de Guarulhos, o Marcos de Guarulhos, São Paulo, muito obrigada. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para Brasília, só que nós vamos de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou levar vocês agora para o nosso quadro novo, aliás, tudo é novo aqui, né, Paulo? Tá tudo novo de novo. Tudo lindo, né? Deixa eu girar meu celular aqui, coisa fina, você viu? Coisa chique. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai direto para a redação. Como assim redação? Nós temos jornalistas espalhados por todo o Brasil e um deles é o Renan Ramalho, que é colunista da Gazeta do Povo. Ele é especializado em cobertura de justiça, direto de Brasília, desde 2009, está aqui com a gente. Renan, muito boa tarde, um prazer te receber aqui à distância. Eu já te entrevistei pessoalmente no Café com a Gazeta, é um prazer ter você de novo por aqui. E aí, Renan, a gente começou essa semana com 3 importantes assuntos, né, envolvendo o Supremo, para dar uma variada aí, né, que você já deve estar de cabelo em pé com esse assunto, mas vamos lá.
A candidatura de Romeu Zema, como forma de pressionar o debate sobre o STF, é um deles. A reforma do judiciário proposta por Flávio Dino e a sabatina ainda de Jorge Messias, que esse é um assunto que a gente já levou em conta desde o início aqui do Gazeta Agora. Renan, para a gente começar, vamos falar da candidatura do Zema, né? Isso pode forçar, de repente, a direita a tratar o Supremo como um tema central agora das eleições em 2026? Qual que é a tua visão sobre isso? Boa tarde, gente, um prazer. Boa tarde, Carla, um prazer estar aqui. Pozonoff também, desculpa minha voz aqui, falhou um pouco nessa estreia tão especial. Olha, eu acho que mais do que a direita, Carla, o importante nessa candidatura, me parece, é que ele está ampliando, como já vinha acontecendo, o debate sobre a disfuncionalidade e não só os excessos, os abusos, como a Gazeta vem falando há muito tempo, mas problemas de suspeitas que recaem sobre o Supremo. Então, desde o início do ano, a gente assistiu o Romeu Zema trazendo esses vídeos satíricos, os intocáveis, e isso chamou a atenção, óbvio, por causa do caso Master, onde surgiram essas ligações suspeitas, aí, principalmente entre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o Daniel Vorcaro, e isso ganhou uma dimensão muito maior na semana passada, quando o ministro Gilmar Mendes pediu a inclusão do Zema no inquérito das fake news, um inquérito que todo mundo já viu é um instrumento de perseguição, de contra-ataque do Supremo a seus críticos. Bem, na semana passada foi o assunto que dominou o noticiário, a análise política, os comentários, porque mostra de novo o Supremo avançando contra seus críticos e agora contra um ex-governador e candidato à presidência. Isso, obviamente, já aconteceu lá atrás com Jair Bolsonaro e agora está se dando com o Zema. Na minha coluna de hoje, eu escrevo que a candidatura dele é importante por isso. Muita gente, Carla, e Pozonoff, para todos os nossos leitores, vem tratando essas críticas e a mesma sátira do Zema ou como uma piada, ou como somente um sarcasmo, ou somente como uma provocação, um trampolim eleitoral para ele conquistar mais votos, mas não. O que eu argumento aqui é que o Zema tem feito um diagnóstico correto sobre o problema, ou seja, sobre ministros que, diante de uma suspeita grave, fingem que nada está acontecendo. O Supremo, por corporativismo, acaba embarcando nessa omissão em tratar o problema, e mais do que isso, ele traz soluções concretas. Pode ser, obviamente, que o Zema não vá até a reta final, ou seja, não vá ao segundo turno. Muita gente quer que ele seja vice do Flávio Bolsonaro, que é mais competitivo contra o Lula, mas é importante que o Zema esteja na eleição, na campanha, trazendo esse tema à tona, que hoje é um dos grandes problemas do Brasil. E não só, isso não deve estar só na campanha do Senado. O Zema, como a gente sabe, é um candidato à presidência, mas cabe também ao presidente, como chefe do executivo e também chefe de Estado, trazer essa discussão à tona e um candidato fazer isso? Eu acho que sim. Eu acho que deve haver uma liderança por parte do executivo, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o executivo é que indica os novos ministros. E segundo, porque ele hoje tem uma relação muito promíscua e uma aliança muito perniciosa com o Supremo. Então, uma mudança no executivo, eu acho que traz, sim, a possibilidade de correção de rumos no STF. Você falou em promiscuidade, acertou em cheio. Pozonoff, você quer fazer pergunta para ele também, né? Quero sim. Manda lá. Renan, boa tarde, bem-vindo aqui ao Gazeta Agora. Eu quero a sua opinião sobre esse fogo amigo também que o Romeu Zema começa a enfrentar nas redes sociais. Uma certa ala ali da direita que não vê com bons olhos isso,
Eu vi hoje ataques ali, dizendo, tem gente até dizendo, a nova teoria da conspiração, que existe uma dobradinha ali, tudo para desgastar o Flávio Bolsonaro. E queria que você também dissesse como estão essas negociações para Romeu Zema ser vice de Flávio Bolsonaro. Isso tem andado? Será? Bem, o que eu vejo o Zema é a mais nova vítima desse fogo amigo de gente ali ligada ao deputado Eduardo Bolsonaro, influenciadores, comentaristas, que tem cobrado um apoio total e restrito ao Flávio Bolsonaro. Me parece um amadorismo político, porque você não conquista apoio no mundo político com pressão, com esse tipo de intimidação. Eu acho que isso acaba afastando mais os aliados, e o Zema já deixou muito claro que vai até o fim em apoio ao Flávio Bolsonaro, ou seja, até o fim, se ele realmente se candidatar no primeiro turno. Ele diz que vai estar unido ao Flávio no segundo turno. Outro dia até fizeram um vídeo juntos, com uma ironia, dizendo que o Zema convidando o Flávio para ser vice, ou seja, essa conversa está acontecendo. O vídeo era de brincadeira, mas com certeza eles têm conversado sobre isso, até porque o Partido Novo é um partido que tem caminhado junto com o PL, especialmente a ala mais ligada ao Bolsonaro, né, que apoia com unhas e dentes o presidente Bolsonaro, o seu legado, o seu governo. Eles estão muito juntos na Câmara dos Deputados, no Senado, nos temas essenciais que tratam não só do Supremo, mas de outros temas importantes. Bem, eu acredito que esse diálogo é frutífero e ganha não só o Zema, mas também o Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Zema, além de trazer esse debate importantíssimo do Supremo, que traz uma disfuncionalidade para o equilíbrio de poderes, para a própria governança do país, traz também temas de ordem econômica muito importantes. Ele tem aproveitado essa exposição, defendeu agora há pouco, esses dias, a privatização da Petrobras, a privatização do Banco do Brasil, ou seja, uma reforma fiscal ou uma reforma administrativa que realmente reduza a despesa. Isso são também temas essenciais para a sobrevivência do país. Ou seja, a gente sabe que nos próximos anos está praticamente contratada uma crise fiscal, e a presença do Zema no debate sobre esse tema, junto com o Flávio, eu acho que traz um ganho muito grande. Na minha visão, se o Zema realmente emplacar, ele pode disputar o primeiro turno, mas ficando fora do segundo, ele se alia ao Flávio e com certeza seria convidado para um novo governo se o Flávio for eleito. Ok, Renan, vamos de Flávio Dino agora, né? Ele vem com essa questão da reforma do judiciário já há muito tempo, mas a questão é, isso resolveria os problemas ou só vai desviando o foco das críticas, por exemplo, ao próprio Supremo? Quer dizer, empurrando a sujeira debaixo do tapete mais uma vez. Olha, nesse texto meu eu abordei isso de leve, mas a gente pode aprofundar aqui. O que está acontecendo hoje, Carla e Paulo, é que o Supremo novamente se dividiu em dois grupos. Hoje o Supremo está com 10 ministros e existe, vamos dizer, a ala ou a bancada política do Supremo formada por Flávio Dino, que é o mais novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Esse grupo tem feito de tudo para abafar a proposta e as ideias e esse movimento lançado pelo Edson Fachin no ano passado, quando ele assumiu a presidência, de trazer uma correção de rumos para o Supremo. Primeiro, por uma autocontenção, ou seja, por menos interferência, menos ativismo do Supremo na arena política, nas disputas políticas, seja em torno de programas, de políticas públicas, ou mesmo em disputas partidárias e eleitorais. O Supremo muitas vezes tem se miscuído nessas disputas, então uma postura de mais autocontenção. E outra delas, um código de ética
que ganhou ainda mais relevância diante das revelações do caso Master. Bem, o que o Dino agora está fazendo, e me parece alinhado com esse grupo de outros 4 ministros? Aparentemente, ele está tentando mudar os termos da discussão, porque enquanto o mundo político, a sociedade civil, mesmo o mundo empresarial, tem buscado investigar e apontar a necessidade de efetiva investigação sobre essas relações do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli com o Daniel Vorcaro, Dino faz um movimento diversionista. Ele coloca, isso foi lançado na semana passada, num primeiro artigo sobre uma reforma do judiciário. Mas esse nome é muito capcioso, porque ele amplia demais as mudanças que ele quer fazer, mas ele deixa um pouco de lado o Supremo, ou seja, ele não presta atenção e não foca nos problemas do Supremo, ou seja, nas suspeitas que envolvem esses ministros, ou seja, de compra de influência junto ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que permitiu ao Banco Master crescer e dar um tombo, um calote de 50 bilhões no mercado financeiro. Então, todas essas notícias relacionadas ao contrato do Alexandre de Moraes, da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master, dessas pressões que, segundo o jornal Globo, o ministro teria feito junto ao Banco Central para evitar a liquidação do banco, tudo isso tem passado ao largo, fora as relações também do Dias Toffoli com o Vorcaro, ou seja, a venda de parte de um resort de luxo para um fundo ligado ao banco, operado aí pelo Fabiano Zettel, que é o cunhado e operador dele. Isso tudo não está presente nessa reforma. A reforma toca em vários pontos: aceleração de processos envolvendo crimes sexuais, vamos dizer, uma maior propulsão e velocidade aos processos de execuções fiscais, uma série de coisas deixando de lado o Supremo. Não à toa, essa proposta já está sendo encampada pelo PT, muito, me parece, para desviar o foco do escândalo. E vamos, enfim, falar dele, Jorge Messias. Temos aí uma sabatina que, inclusive, seria um teste real, de repente, né, para esse indicado poder falar o que precisa ser dito, ou, de repente, vai dar aquele information aí para conseguir realmente o resultado final, né? É essa a nossa maior dúvida. A gente estava falando da dosimetria aqui, né, Paulo Pozonoff? Dessa questão da mistureba, né, de você misturar 2 assuntos usando como moeda de troca. Sim. Qual que é a tua visão sobre isso, Renan? Olha, todo o rito que tem sido feito até agora realmente apontam para uma aprovação. E uma aprovação talvez apertada, mas ainda assim uma aprovação. O que a gente espera é que, pelo menos, a oposição e os senadores independentes cobrem e falem e exponham ao vivo na CCJ, durante a sabatina, esses problemas reais do Supremo, essas suspeitas que são levantadas e como que o Jorge Messias vê esses problemas. Porque boa parte da correção do Supremo depende de um movimento interno. É claro que o Senado tem a obrigação, e todo mundo espera que isso aconteça no ano que vem, de vigiar, de fiscalizar, eventualmente de processar ministros suspeitos de crime de responsabilidade, mas também a entrada do Jorge Messias no Supremo já tem sido objeto de especulação de como ele vai se portar dentro do tribunal em relação a esse tema. Como eu disse aqui agora há pouco, existem hoje 2 grupos. Um grupo que está lutando por uma ética, por um código de conduta, por uma autocontenção do Supremo. Hoje ele é formado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Fux, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e, recentemente, a ministra Carmen Lúcia, que percebeu essa mudança de ares, essa percepção muito negativa da sociedade em relação ao Supremo, e esse outro grupo político que faz tudo para manter como está: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino. Ou seja, então, nesse momento agora,
esses dois grupos, aparentemente, eles estão disputando o Jorge Messias. Eu acho que ele tende a ficar com o grupo político, porque, afinal, ele sempre caminhou junto com esse grupo na defesa de regulação das redes sociais, numa defesa também política ferrenha do governo, como esse grupo também atua. Então, por isso que essa entrada do Messias é um risco muito grande para o Supremo, para o equilíbrio entre os poderes e para as próprias liberdades, como a gente tem dito. Mas é importante que, na sabatina, isso venha a ser exposto e cobrado. Claro que a gente pode também ter uma grande surpresa por questões políticas. Paulo disse aí, não era o nome preferido de boa parte do Senado, que hoje tem influência do Davi Alcolumbre, que queria o Rodrigo Pacheco ir para uma vaga que nem estava prevista, ou seja, ela foi aberta com a saída antecipada do Luiz Roberto Barroso. Pois é, Renan, nunca antes na história desse país o indicado do presidente não entrou no Supremo, e aí a gente vai aguardar esses acontecimentos, né, que deveriam. Será que a gente vai viver um momento histórico? Pois é. Será? Será? Eu só quero fazer um comentário. Eu acho. Pode falar, Renan. Fale, Renan. Eu penso que há essa chance, dada a circunstância política. A gente está no último mandato do presidente Lula, em que boa parte das elites econômica e política quer que esse governo do PT vá embora. Essa vaga não estava prevista e, quando ela surgiu, acabou sendo prometida para o Rodrigo Pacheco, e tudo indica que o Lula está em declínio, não só de popularidade, mas de intenção de voto, ou seja, pode não se reeleger. Seria um bom momento para ele sofrer uma derrota política, um momento propício para ele sofrer, inclusive diante da aposta de muita gente do mercado de que ele pode desistir da reeleição. Seria um movimento bem interessante político de um recado para o governo. Quer complementar? Não, eu só quero fazer um comentário, porque o Renan disse que o STF está dividido, né, entre aqueles que querem dar uma arrumada ali, dar uma melhorada na imagem do STF e os que querem que tudo continue como está. Só que a revista Veja, né, neste fim de semana, deu uma notícia também muito preocupante nesse sentido, que diz que o mentor do Código de Ética do STF é ninguém menos do que José Dirceu. E aí, Renan? Me parece que ele está mais alinhado a essa ala do Flávio Dino, que está propondo uma reforma do judiciário mais ampla. Não à toa, depois que o Flávio Dino lançou essas ideias, que são na forma de 2 artigos, o próprio José Dirceu e a ex-ministra Gleisi Hoffmann vieram se manifestar. Por quê? O PT percebeu também que o Supremo vai ser tema de campanha. Por isso que eu disse aqui que a presença do Zema é muito importante para colocar a discussão no lugar certo. Mas o PT e essa ala política estão querendo desviar, estão querendo maquiar a coisa, dizendo que propõe também uma reforma do judiciário, mas que não toca no Supremo. Isso é importante porque me parece que há uma tentativa de emoldurar, de colocar 4 linhas no debate, tirando de fora dessas linhas o Supremo. E isso é importante porque a gente coloque de volta no lugar e não perca o foco de que o que está em discussão são excessos, abusos, arbitrariedades, politização e também interferência do Supremo na arena política. É isso que precisa ser atacado nessas eleições, tanto na discussão para o Senado, no debate eleitoral para o Senado, mas também da presidência da República. Perfeito, Renan. Quero te agradecer por hoje e já está incumbido a voltar todas as semanas daqui para frente aqui no Gazeta Agora. Muito obrigada, viu? Um abraço para você. Obrigado, Carla. Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a nossa audiência. Estou sempre à disposição. Valeu, querido. Até mais. E a gente sai de um canto de Brasília e vamos para outro canto de Brasília agora com a nossa repórter, a Aline Brito. Aline, voltando agora ao noticiário, né, que a gente estava seguindo aqui sobre Jair Messias Bolsonaro. Hoje, na verdade, completou um mês que ele está em prisão domiciliar humanitária temporária, né? A gente falou bastante desse temporário, o que isso queria dizer. E aí, a minha pergunta é, não só sobre essa questão do cenário dessa prisão, se ela continua, se ela não continua, mas principalmente sobre aquele pedido que a gente falou
né, na semana passada, aliás, isso é notícia aqui na Gazeta do Povo, em todos os nossos jornais, sobre a cirurgia no ombro que foi solicitada também pela defesa. Conta pra gente, por favor. Isso, Carla, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao STF que o ex-presidente fosse liberado, né, ali da prisão domiciliar para ser levado, transferido ao hospital novamente para passar por esse novo procedimento cirúrgico. Na sexta-feira à noite, já no finalzinho ali do dia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável a essa liberação para a cirurgia, para essa internação, né, constatando ali realmente o que os médicos tinham apontado nesse pedido da defesa de que essa cirurgia é necessária. Agora depende do ministro Alexandre de Moraes liberar, decidir, né, se vai realmente autorizar a ida de Bolsonaro ao hospital ou não. Essa decisão de Moraes ainda não saiu, estamos na expectativa, mas de acordo com o pedido da própria defesa, apresentado ali já no primeiro momento, né, essa cirurgia deve ser realizada, né, aí até o final dessa semana. Essa cirurgia é para corrigir, né, uma lesão no manguito rotador no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro e também outras lesões associadas que foram afetadas de acordo ali com o laudo médico, né, que ocorreram depois que o ex-presidente caiu enquanto estava preso ali na Superintendência da Polícia Federal, que fica no setor aqui na zona central, né, aqui de Brasília. E aí a gente lembra que essa já é então a segunda solicitação de Bolsonaro para ir ao hospital em decorrência de problemas causados dentro da prisão, né? Um mês que ele está preso, ele passou ali por um procedimento, né? Uma infecção pulmonar causada por broncoaspiração de algum objeto estranho, ou algum ácaro, ou alguma bactéria ali na papuda, na papudinha, né, que fica dentro do complexo da papuda, para onde ele foi transferido, e agora, de novo, esse pedido para uma cirurgia causada por uma queda que ele sofreu ali dentro da Superintendência da Polícia Federal. A prisão domiciliar é o primeiro mês, ela foi autorizada por 90 dias, então ainda tem mais 2 meses de prisão domiciliar aí pela frente, mas os médicos apontam, né, inclusive para essa cirurgia no ombro, que a idade de Bolsonaro é um fator de preocupação, um fator de risco, né, que exige aí mais cuidado da equipe médica, principalmente durante esse procedimento. E também é um ponto em que a defesa alega para a manutenção dessa prisão domiciliar depois desses 90 dias. Um novo pedido, né, prorrogando, deve ser apresentado, até para que o presidente se recupere dessa cirurgia pela qual ele deve passar, né, apesar de depender aí dessa autorização, ele deve passar por essa cirurgia no ombro, que os médicos já constataram que é necessária, realmente inevitável para corrigir essas lesões, Carla. Certo, Aline. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo, mas qualquer acontecimento novo pode nos acionar aqui, nos chamar, tá bom? Até já. Essa é uma situação, quando a gente fala da prisão domiciliar, e aí tem esse temporária no final, que preocupa, acho que não tem uma pessoa que não fica, peraí, como assim temporária, né? Que foi essa solicitação de Alexandre de Moraes para manter essa prisão. A coisa está afrouxando ou é só impressão? É uma piada, né? Isso aí, do temporária, né? Como é que é? Prisão domiciliar humanitária temporária. Exatamente. A gente vai ali, a gente sabe que a tua situação é grave, a gente está demonstrando compaixão por você, mas só se você se comportar. Senão a gente volta a apertar. Realmente é absolutamente patético isso aí. Agora, eu acho que a situação atual, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar temporária, eu vou ter que falar essa piada aqui, Carla, me desculpe, acaba aliviando um pouco aí a pressão sobre o Supremo, porque havia até um temor, né, da repercussão. Imagine o que aconteceria, Carla, caso o ex-presidente falecesse sob custódia do Supremo. Eu acho que seria muito difícil, né, para o Alexandre de Moraes
inclusive, justificar aí uma prisão ali na Papudinha, a manutenção disso, com todos esses problemas de saúde, frente à opinião pública, acho que seria muito complicado mesmo. Agora eu vou fazer um comentário aqui, que talvez eu vá talvez a audiência me estranhe um pouco, mas eu tenho que fazer, que, assim, óbvio que o Bolsonaro preso, sem poder falar, né, com todas essas restrições, é errado, é péssimo para a democracia, é antidemocrático de tantas formas que fica até difícil de expressar. Mas assim, pensando bem, mas bem pragmaticamente mesmo, talvez seja bom para o filho dele, né, para o pré-candidato, senador Flávio Bolsonaro, porque a gente sabe que o ex-presidente tinha aquela mania de atravessar a rua, às vezes, para escorregar numa casca de banana, e o Flávio Bolsonaro, a gente está até vendo esse embate aí do Zema com o Gilmar Mendes, a gente vê que o Flávio Bolsonaro aposta numa estratégia ali mais discreta, né? Tá jogando parado, como dizem. Exatamente. Até porque, né, essa estratégia de tentar calar o Bolsonaro só foi tiro perdido, porque os filhos falam por ele. E não tem pouco filho, né? Então tem muitas vozes falando pelo pai. Mas nesse caso aí eu acho que o Bolsonaro talvez fosse bom até ele se intrometer nessa disputa familiar. Sim, que a gente vê, que até como eu perguntei, né, para o Renan, porque existe uma ala associada, inclusive, a um filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Hoje eu vi o Carlos Bolsonaro também fazendo ali uma postagem crítica ao Romeu Zema. Talvez o ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse entrar em campo ali para apaziguar os ânimos na família, que não estão dos melhores, não. É isso aí, mas vamos continuar no tema ainda do 8 de janeiro agora, né? Só que passando para o assunto que o STF tomou outra decisão que reacende esse debate da proporcionalidade das penas. Isso é destaque também na Gazeta do Povo. O tribunal concedeu prisão domiciliar humanitária a idosos presos pelos atos de 8 de janeiro. A decisão, então, reabre essa discussão sobre a demora nas análises, né? Tudo que é muito moroso, que é muito devagar, né? E aí a proporcionalidade também dessas penas, não só a questão da demora. E o tratamento dado aos réus, que a gente sabe que é absurdo o que está acontecendo em prisões pelo Brasil afora. E aí, Paulo, essa decisão, ela chega tarde demais, na tua opinião? Acho que não, acho que é uma decisão, é bom, né, para essas pessoas, pelo menos elas estão livres, né? Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, chegou tarde, mas chega tarde, isso é inegável, é uma injustiça, né? Toda justiça que chega atrasada, ela se transforma numa injustiça, mas não é tarde demais, afinal de contas, as pessoas estão vivas, é tarde demais para o Clesão, é tarde demais para ele, mas para essas pessoas aí não. Agora, eu volto a te perguntar, cara, aqui na nossa pré-estreia aqui, exclusiva para os membros do canal, eu te fiz essa pergunta, será que existe algo de humano no Alexandre de Moraes? Será que a gente está vendo aí algo de humano no Alexandre de Moraes? Será que ele está expressando algum tipo de compaixão por essas pessoas? Olha lá, a gente vê uma senhora até num andador, né? Ou será que o que tem aí por trás dessa aparente humanidade do Alexandre de Moraes é uma certa pressão da sociedade por causa dos escândalos do Banco Master? Essa cena me dá um nó na garganta tão absurdo, porque não tem um pingo de sentido nessa cena que a gente está vendo, né? É um absurdo. Vou pedir para o pessoal colocar aqui de novo esse print do site da Gazeta para que você possa acompanhar. Então, assim, ela está saindo ali pela porta, não sei se ela está saindo ou se ela está entrando. Acho que ela está saindo, né? Pela porta do presídio ali, com andador. Quer dizer, olha a situação em que uma pessoa de idade se encontra. Então, não respondendo a tua pergunta, não há humanidade nesse senhor. Essa é a minha humilde opinião. Cara, o que mais me espanta, assim, é que, vendo isso, olha, ninguém aqui tá validando os atos do 8 de janeiro. Aquilo lá foi um vandalismo, foi um quebra-quebra, foi, sinceramente, uma burrada, né? Uma tremenda burrada. A gente tá vendo os efeitos disso até hoje. Agora, pressupor que aquela senhora ali queria dar um golpe de Estado, olha, eu me considero, cara, uma pessoa com uma imaginação bastante fértil, até eu tenho dificuldade de imaginar aquela senhora ali como uma golpista, como uma futura ditadora do Brasil. Exato. Vamos fazer o seguinte agora? A gente sai desse tema e vamos para uma pauta judicial. A gente vai agora para o cenário eleitoral que
vem com algumas revelações nessas novas pesquisas que mostram, inclusive, que a disputa desse ano segue aberta no país e também nos estados. No cenário nacional, o levantamento Nexus BTG mostra Lula tecnicamente empatado em simulações de segundo turno com nomes da direita. Contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 46% e Flávio com 45% dos votos. Contra Romeu Zema, Lula tem 45% e Zema 41%. Já contra Ronaldo Caiado, o placar também é de 45% a 41% aí para Lula. E aí, esse é o cenário da disputa presidencial. Agora vamos focar em algumas regiões. Vamos para o Paraná e depois para o Rio. Vamos começar com o Paraná. A Quest aponta Sérgio Moro à frente na disputa pelo governo, com 35% no cenário, com Requião Filho, Rafael Greca e Sandro Alex. Requião Filho aparece com 18%, Greca com 15%, e no cenário sem Greca, Moro aparece com 42%. Tá? Então já temos esse cenário aí para o governo do estado. Já no Senado do Paraná, tem um outro mexido aí. Álvaro Dias lidera com 16%, seguido por Deltan Dallagnol com 13% dos votos. Isso já é o cenário do Senado para o Paraná. Agora a gente embarca para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está o seguinte cenário. Eduardo Paes lidera a disputa pelo governo com folga. Ele aparece com 34%, 40% e 39% nos cenários já testados. Os registros das pesquisas estarão na descrição desse vídeo e aí a gente vai discutir esses números agora, né? Quer dizer, são números que mostram, por exemplo, que Lula entra em 2026 sem vida fácil contra a direita, pelo que a gente está olhando aqui dessas pesquisas, principalmente da presidência, né, Paulo? Cara, assim, depende do seu nível de confiança no sistema eleitoral. Eu acho que não há nada de errado a gente sempre manter um pezinho atrás ali, ficar cético. Desconfiança não é inconstitucional, não é antidemocrático, não é nada disso, bem pelo contrário, a gente sempre tem que cobrar transparência do sistema eleitoral e a gente sabe, não vamos tapar o sol com a peneira aqui, a gente sabe que o Lula joga com o regulamento debaixo do braço, joga com o apoio ali, com uma ajudinha sempre dos ministros do STF, não tem como esconder isso. A questão aqui, Carla, é se o STF vai arranjar uma desculpa e uma justificativa até para tornar inelegível algum desses candidatos da direita. A gente sabe que tem ali uma ação envolvendo o Flávio Bolsonaro e calúnia contra o presidente Lula. A gente vê aí o Zema, né, que foi também testado, o nome que foi testado nessa pesquisa, nesse embate com o Gilmar Mendes. O Caiado não tem muito enrolo ali com a justiça, ele que até premiou o Gilmar Mendes. Mas a gente sempre fica na expectativa também. Imagine só, Carla, se Flávio Bolsonaro e Romeu Zema são considerados inelegíveis, aí resta só o Caiado de opção para a direita. Será que a direita realmente vai transferir todos esses votos para o Caiado? Eu acho difícil imaginar isso. E agora, só sobre a questão do Caiado, uma coisa que eu achei bastante interessante, porque ele é um nome mais distante ali do debate e tal, mas ele mostra, talvez, que o Lula tem um teto. Então é bom a gente ficar de olho, bastante de olho nesses números aqui. Agora, cara, eu queria falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, porque hoje na Gazeta do Povo, os assinantes sabem, eu escrevi um texto sobre aquela briga lá entre a senadora Soraya Tronic e o Frei Gilson. Sim, sem a Soraya Soraya Tronic que diz que o Frei Gilson estimula o feminicídio, chamou de falso profeta. E nesse meu texto eu abordo aí rapidamente essa parte teológica toda, mas eu falo da qualidade do Senado. A gente não pode esquecer que a senadora Soraya Tronic, ela foi eleita como uma pessoa leal ao bolsonarismo, como uma senadora da ala conservadora, e o que a gente vê hoje é a Soraya Tronic fazendo esse papelão aí. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nesse levantamento que a Carla mencionou, até não consta, mas em outros levantamentos mostram Rogéria Bolsonaro, ex-mulher do Bolsonaro, ali entre os 3 primeiros lugares no Rio de Janeiro.
E assim, eu acho muito preocupante isso. Os outros nomes são Benedita da Silva e Caio Castro, né? Muito preocupante, novamente, com a qualidade do Senado. A direita que deposita uma esperança enorme numa renovação do Senado, um Senado mais à direita, mais conservador, comprometido com princípios. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção mesmo. Apesar do sobrenome, a gente tem que tomar cuidado e eleger pessoas que sejam realmente preparadas, que saibam, né, o que elas estão fazendo no Senado, que é a Câmara Alta. O Senado deveria, ali no Congresso, entre os deputados, a gente até pode tolerar um tiririca de vez em quando, um caneta azul, como a gente já falou aqui da pré-estreia do programa, mas o Senado é muito importante para a gente deixar na mão de pessoas, eu nem sei, assim, peço desculpa aí aos fãs da Rogéria Bolsonaro, se eles existem por causa do sobrenome, mas a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção e saber se as pessoas são preparadas, se elas têm algo a mais para oferecer além do sobrenome, Carla. Tem que ter, né, gente? Por favor, né? E não só sobrenome, né? E não só músicas, né? E não só trends da internet, a gente tem que ficar de olho em tudo. E claro que você tem todas estas informações aqui, direto da Gazeta do Povo. E hoje, nesse programa especial de estreia, você sabe que a Gazeta do Povo tem um dos principais times de analistas do Brasil inteiro. E a gente vai ver a análise de Alexandre Garcia com vários temas importantes, né? Que ajudam a gente a entender o que está por trás da notícia e por trás de todas as paredes espessas da política brasileira. Entre esses assuntos, a minha pergunta é a seguinte, inclusive você pode responder aqui no chat a partir de agora. Esse é um dos assuntos que ele vai responder também. Será que é melhor receber propina em dinheiro ou em imóveis? Com a experiência de quem acompanha Brasília há décadas. Fala, Garcia. Está muito falado mais uma entre Moraes e Master, MM, ou Moraes e Vorcaro. A partir daquela conversa entre Vorcaro e sua então namorada, em que ele diz que está recebendo no apartamento em Campos, no caso Campos de Jordão, o ministro Alexandre de Moraes. E ela pergunta, e aí, ele gostou do apartamento? É uma pergunta que só cabe se alguém está vendendo um apartamento, alugando um apartamento, ou, enfim, apresentando o apartamento para alguém, né? Se eu fosse dar uma gravata para alguém, a pessoa, e depois comentasse com algum amigo meu, perguntaria, e aí, ele gostou da gravata? Não? Porque, a menos que Moraes seja um admirador de decoração ambiental, não? Ficou estranho. E o que está se noticiando é que a Polícia Federal está investigando para saber se Moraes, além do contrato de 129 milhões, ainda recebeu imóvel ou imóveis. Né? Lula recebeu triplex em Guarujá, lá em Atibaia, um sítio em Atibaia, né? Mas, enfim, indiretamente sim, porque com o dinheiro, a mulher de Vorcaro, perdão, a mulher de Moraes, com aquele contrato, já recebeu lá no escritório da família, né, 80 milhões. E ele comprou uma mansão em Brasília de 12 milhões. Então já foi, indiretamente, já foi um presente, né? Isso tudo está sendo investigado. Moraes e Toffoli estão num beco sem saída, né? Porque todo mundo viu Toffoli blindando, congelando, quando ele era relator do inquérito do Master, não andava o inquérito, estava tudo parado. A Polícia Federal não podia fazer nada. Ele assumiu aquilo, disse, é meu, esconde tudo, não mostra para ninguém, se faz busca e apreensão, não mostra para ninguém, fica a 7 chaves. Só depois que, pelo
ruído da opinião pública invadindo o Supremo pôs Toffoli numa situação em que ele teve que abrir mão disso, né? Se declarar obviamente impedido, já que a empresa dele e o Tayaya receberam aportes de 25 milhões, 30 milhões, 35 milhões, entre esses grandes aportes, o próprio master do Vorkar, né? Bom, e uma outra coisa, esse delegado que estava lá arapongando, dedurando o Ramagem lá nos Estados Unidos, né, acabou que foram investigar quem é o delegado Marcelo Ivo. E aí descobriram que ele estava num carro importado, que tinha sido apreendido pela Polícia Federal, estava usando o carro, estava embriagado e atropelou uma pessoa e a matou, um vigilante, né? Isso se chama dolo eventual, né? Porque ao beber a pessoa assume o risco de causar dano a alguém ou a algum patrimônio. O nome disso é dolo eventual. E ainda assim ele foi premiado com essa missão na Flórida, que dá direito a diárias, pagamento em dólar, morava num apartamento excelente, dava festas. Parece que a arapongagem dele acabou por chamar atenção para tudo isso, senão passaria despercebido. De Cassis, França, Alexandre Garcia. Da França, direto aqui para o Gazeta Agora, sempre uma honra para a gente ouvir Alexandre Garcia e a análise que ele faz de tudo o que acontece no Brasil e também no mundo, que envolve, claro, a nossa política por aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos direto para Brasília de novo? Vamos! Muito bem. Aline, para a gente fazer assim um roteiro do que vai acontecer essa semana, uma semana que é mais curta, porque tem esse feriado na sexta, então na quarta, quinta-feira, o pessoal já começa a arrumar as malas aí para embarcar para os seus estados, a gente sabe disso. O que promete essa semana nesse resumo aí? Olha, Carla, a agenda hoje, segunda-feira, né, um dia mais vazio aqui no Congresso Nacional, como de costume, mas amanhã já começa essa agenda movimentada. Está prevista a reunião de líderes na Câmara dos Deputados para definir a pauta da semana, com a expectativa de votação do marco sobre os minerais críticos, né, as terras raras, que é um projeto que também levanta muito embate, muito debate acerca desse marco aí regulatório. Além disso, deve ser instalada entre amanhã e quarta-feira a comissão especial que vai analisar a PEC do fim da escala 6x1. As lideranças, os partidos, os blocos têm até hoje para fazer as indicações dos integrantes dessa comissão e depois disso, então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deve instalar e aí vai ocorrer a eleição do presidente e também a escolha do relator ali dessa comissão. Além disso, também deve ser criado um grupo de trabalho para debater sobre o projeto da misoginia. É um projeto que foi aprovado já aqui no Senado, seguiu para a Câmara dos Deputados, ele basicamente equipara a misoginia ao crime de racismo, prevendo também uma pena para quem propagar discursos de ódio contra a mulher. Esse projeto tem encontrado grande resistência ali na Câmara dos Deputados e a partir desse grupo de trabalho pode-se surgir aí um novo projeto, um novo debate. Esse grupo, então, deve ser criado também entre amanhã e quarta-feira. Na quarta-feira, como já falamos, sabatina de Jorge Messias deve concentrar todas as atenções por aqui no Congresso Nacional e na quinta-feira a sessão do Congresso, sessão conjunta para deliberar sobre o veto da dosimetria e aí a semana por aqui no Congresso Nacional encerra e os deputados e senadores vão aí aproveitar o feriadão, né? Voltando então só na outra terça-feira. Então, Carla, amanhã eu volto já com as atualizações dessa reunião de líderes, com o que teremos de votação efetivamente na Câmara, né, os destaques dos projetos e também mais atualizações sobre a sabatina, sobre 6x1, sobre tudo o que acontece aqui no Congresso Nacional, nos bastidores da política em Brasília.
Maravilha, Aline. Quer dizer, que vida boa e que vida fácil, né? Dá-lhe feriado um atrás do outro. Esse ano, eu digo que o brasileiro pode ter comemorado um ano cheio de feriados, mas os políticos brasileiros comemoraram muito mais. Aline, obrigada por hoje. Beijo grande para você e bom trabalho por aí. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais, até amanhã. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar no cenário eleitoral, só que agora falando dessa movimentação da direita, principalmente se tratando de agronegócio. A AgriShow, que é uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, virou palco político, minha gente. Isso mesmo, inclusive palco político da direita, diga-se de passagem. Temos aqui o destaque no site da Gazeta do Povo, porque a ausência de Lula transforma a Feira do Agro em vitrine política para 2026. E aí, Paulo Pozonoff? O Lula tem essa rixa histórica, né, Carla? Com o agro, né? Com o agro, né? Até por uma questão de visão de mundo, essa visão de mundo marxista, também tem uma visão de mundo ali que se mistura no PT, tem bastante influência no PT, que é aquela ideia meio purista de que a gente tem que viver só de comida orgânica. Paca! Carne de paca também. O governo que ele vive, na verdade, uma relação meio esquizofrênica até com o agro, porque se por um lado a gente tem isso, daí também tem toda a pressão dos ambientalistas, né, contra o agro, por outro lado, a gente não pode esquecer que tem um setor do agronegócio que está muito ligado ao governo Lula, aos petistas. A gente tem ali o Blairo Maggi, né, que tem uma ligação com o atual ministro da Agricultura, o Fávaro. A gente também tem a JBS, não pode esquecer, que é um gigante aí do setor e que tem uma relação ali umbilical e bastante promíscua, né, para usar aquela palavra ali, com o governo Lula, a esquerda, o PT. A gente não pode esquecer aí da JBS. É só o agro que interessa pro governo. É que tem um setor do agro que depende do Estado muito, né? Depende muito, esse capitalismo de Estado, né, que a gente fala. Então, eu acho que assim, a ausência do Lula sabe que, no geral, ele não tem nada a ganhar participando dessa feira. Ele sabe que... E se ele fosse? Como seria a recepção? Se ele fosse, eu acho que seria bastante complicado. Os agentes da Polícia Federal talvez tivessem muito trabalho, que hoje também a gente viu lá em Ribeirão Preto, agentes da Polícia Federal cercando ali pessoas que estavam querendo se manifestar, porque quem assistiu a nossa pré-estreia, quem é membro do canal, lembra do que eu falei aqui. A gente não pode falar que o Lula é ladrão. Lula é ladrão? Não pode falar. Não pode falar que Lula é ladrão. Então, essas pessoas usaram ali uma faixa ladrão, nem usavam Lula, só usavam ladrão, e parece que agentes da PF falaram, melhor não, isso aí vai dar problema para você. Essa nossa maravilhosa nosso produtor democracia. Tá assim, ó. Ele tá ali se descabelando. Já que ele não pode te descabelar, ele se descabela automaticamente sozinho ali. Pois é, mas quem aproveitou, gente, a AgriShow foi, claro, ele, o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Inclusive, a gente vai ouvir um pouquinho do que ele falou por lá. Ele discursou e falou do agro. Vamos ver? Vocês sabem que o agro está no coração, está aqui na pele da nossa família. A admiração e o respeito que sempre tivemos por esse setor que é tão importante. E que, infelizmente, meu amigo Tarcísio, é tratado como lixo pelo atual governo. O agro não pode ser tratado dessa forma, como vilão. O agro não é vilão, o agro é solução para o nosso Brasil. É uma insanidade pisar tanto num setor como esse, que, aliás, em vários outros setores, o que nós vemos do atual presidente da República é o ódio. O que nós vemos é sair da boca dele o que o seu coração está cheio. Uma pessoa que passou pelo que passou, que se diz injustiçada, que se diz perseguida, não aprendeu nada com a... Muito bom, olha só. O que a gente vê nesse cenário aqui? Que a direita já escolheu o seu lado para 2026, e aí? O agro, né, escolheu esse lado aí, isso é bastante claro. Novamente, como eu digo, a gente tem que ficar bastante atento a esse setor do agro, que é muito ligado ao governo, JBS, a gente tem aí alguns grandes produtores também, e é um setor que depende muito do governo, né? Eu acho que a gente vai chegar a falar ainda sobre o Romeu Zema,
que andou aí defendendo a privatização do Banco do Brasil e também da Petrobras, e aí a esquerda já está falando, olha aí, agro, olha só o que a direita está propondo, isso aí vai encarecer fertilizante, vai encarecer combustível e também vai dificultar o crédito agrícola. O agro a indústria já não é mais o motor, a locomotiva do Brasil, né? Na verdade, hoje em dia é o agro. A gente tem que ficar bastante atento aí. Eu acho que vai ser um campo de batalha especial durante essas eleições, Carla. Até porque essa feira, ela tem algumas premiações bastante importantes que a gente pode destacar aqui. Entre essas premiações, quem ganhou o prêmio, digamos, máximo da feira foi aí o Ratinho Júnior, né? Ele ganhou um prêmio chamado Joia do Agro, que reconhece personalidades, né, que destacaram o fortalecimento que fizeram acontecer para os seus estados. E aí causou uma certa dor de cotovelo nos outros estados. Pensa, a feira acontecendo em Ribeirão Preto, né? Paraná sendo, o governador do Paraná sendo premiado. E aí, Zema, Caiado, todo mundo tentando puxar uma sardinha aí para o seu lado. Inclusive, o Zema comentou que ele está abrindo, né? Foram várias inaugurações, por exemplo, de delegacias ao longo, né, da região de Minas, de crimes rurais, são delegacias especializadas em crimes rurais. Mas a questão não queremos saber de crimes, queremos investimento no agro, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu estou reparando nessa foto aí, da matéria do meu querido amigo Eric, tem o Alckmin, né? O Alckmin, exatamente, que serve aí de ponte entre essa esquerda mais tacanha, mais ideológica, essa esquerda mais velha ali, com esse discurso para a militância, e o setor produtivo, o setor que realmente sabe que tudo que o Lula fala, na verdade, é um bando de bobagem, é para agradar ali a sua militância, né? Então, assim, a presença do Geraldo Alckmin diz muita coisa também. Com certeza. Mudando de assunto, mas nem tanto assim, vamos falar de um dos principais nomes da direita no Brasil, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, a qual eu acabei de citar. Ele endureceu o discurso e prometeu privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. A gente vai ver essa fala dele agora. Eu vou privatizar a Petrobras, eu vou privatizar o Banco do Brasil e vou passar a faca nos supersalários, mordomias e esquemas que sustentam os intocáveis de Brasília. O meu plano para fazer o Brasil prosperar é implacável. E ele começa dizendo a você a verdade. O governo Lula gasta mais do que arrecada. Para fechar a conta, ele pega dinheiro emprestado, muito. Isso cria uma dívida que cresce sem parar. Para sustentar essa dívida, o governo Lula paga juros de agiota ao mercado. E faz você pagar juros de agiota também, toda vez que você parcela seu cartão ou que financia uma compra. E a gente sabe que está tudo caro demais. O dinheiro do brasileiro só vai voltar a valer se o governo economizar. A dívida que o Lula aumenta com gastança, eu vou diminuir com poupança. Muito simples. Privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil é decisivo para o nosso futuro. Mas virou assunto proibido. Mas para mim não. Isso vai trazer dinheiro para reduzir a dívida, baixar os juros e cortar a corrupção pela raiz. Vamos vender também as estatais que só dão prejuízo, como os Correios, e participações do governo em empresas privadas também. Você sabia que o governo federal é sócio do Joesley Batista, um dos homens mais ricos do país? Tem cabimento? Vou passar a faca em supersalários, cargos comissionados, mordomias e ministérios. Se tem uma coisa que me revolta, é ver o governo rico e o povo pobre, miserável. Eu acabei com isso em Minas e vou fazer a mesma coisa no Brasil. Vou ser linha dura com fraudes e esquemas. Comigo, quem roubava Minas perdeu. Quem rouba o Brasil vai perder também. E vamos zerar o custo Brasil, tirar a burocracia, destravar a infraestrutura,
tirar os pesos das costas de quem trabalha e produz. Eu passei toda a minha vida empreendendo. Eu conheço muito bem a dor de quem empreende. E não vou parar até ver o Brasil competitivo de verdade. Privatizar, poupar, não roubar, prosperar. Esse é o plano. E ele é implacável. Meu nome é Zema. E é isso, o ex-governador de Minas, ele tenta então se posicionar como esse nome forte contra privilégios, mordomias, aparelhamento do Estado, o que é algo que está enraizado no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Então, assim, para tentar empolgar essa direita, esse discurso, deu uma levantadinha aí, hein? Me chamou atenção ali o meu nome é Zema, que isso que remete ao famoso meu nome é Enéas, prazer, meu nome é Paulo também. Agora, sobre esse discurso aí do Zema, privatizações. Olha, eu sou completamente a favor de privatizações, mas não basta privatizar. Também a história mostrou isso, que tem que garantir condições, né, para que o mercado se mantenha aberto depois de uma privatização. Porque a gente viu, Carla, privatização de bancos estatais, da telefonia, e 30 anos mais tarde, o que a gente tem hoje? Mercado bastante concentrado, né? A gente tem poucos bancos privados, telefonia também é um setor que se concentrou novamente. E esse discurso aí sobre fim de privilégios, fim de mordomia, vamos combinar? É bastante velho, né? Ainda é muito atraente, olha só, como a gente avançou pouco, né, nessa pauta. Porque, isso eu lembro, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro sim. Do Collor. O Collor era o famoso caçador de marajás. Ele dizia lá que ele ia acabar com esses privilégios do funcionalismo público. 40 anos mais tarde, continua a mesma coisa. A gente continua vendo aí um pré-candidato falar um pré-candidato com esse mesmo discurso. Agora, você me perguntou, cara, se isso empolga, né? Eu acho que empolga mais aí, no caso do Zema, essa briga dele com o Gilmar Mendes, né? Ontem ele divulgou mais um daqueles simpáticos fantoches, o vídeo com simpáticos fantoches, ele que parece que não vai recuar aí nessa briga com o Gilmar Mendes. E aí, como eu até comentei aqui com o Renan Ramalho, o que a gente vê na direita, preocupante, é uma briguinha aí, já um fogo amigo contra o Zema. Tem gente dizendo que o Zema está se aproveitando, quer tirar ali os holofotes do Flávio Bolsonaro. Tem até a teoria da conspiração dizendo que há aí um jogo, um acordo, uma dobradinha entre Zema e Gilmar Mendes, que eu acho que é um absurdo total. Mas enfim, é bom a gente ficar de olho, porque se por um lado, cara, tem sempre aquele discurso, vamos unir a direita, e existe também um pessoal bastante empenhado aí em tornar Zema vice do Flávio Bolsonaro. Por outro, a gente sabe, né, que no Brasil a política gera muito ciúme. Quando alguém começa a se destacar ali, não é só o adversário político que quer passar uma rasteira. Infelizmente, existe o tal fogo amigo na política. Com certeza, e é disso que a gente fala todos os dias por aqui, viu? Antes da gente fazer o giro no site, eu quero fazer um giro pelos comentários que chegaram pra gente. O Edinaldo Wagner mandou o seguinte: parabéns pela estreia rumo a uma TV Gazeta do Povo. Pois é, quem sabe aí, ó. Será? Será? E 100% liberdade de expressão. Valeu, Edinaldo. A Fabiana Gambarato disse o seguinte: boa tarde, minha amiga Laura Jorge me indicou esse programa, estou adorando. Muito obrigada, viu, Fabiana? E também a Laurinha Jorge, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu quero lembrá-los que a gente sempre está conectado com vocês aqui no nosso chat. O chat já respondeu. Todo mundo está por aqui. Temos resultado da nossa enquete. É a seguinte, hein? Jorge Messias será aprovado pelo Senado como ministro do STF? Aí, a esperança é a última que morre, hein? 72% dos votos no não e 28% dos votos no sim. Enquete concluída com aproximadamente 609 votos. Agradecendo todo mundo que votou. Eu não votei. Fica ligado. O nosso jornal começa todos os dias, sempre às 4h30 da tarde. Então, a partir desse horário, você já tem enquete aberta para votar. Combinado assim? Vamos dar um giro pelo nosso conteúdo? Vamos lá, cara. Vamos embora, vamos levantar aqui.
Ó, aqui nós temos esse é um trecho que a gente sempre faz o recorte aqui para vocês, porque se você não é assinante Gazeta do Povo, considere-se ser, por gentileza, fique muito à vontade. Temos promoção para vocês, a promoção está aberta há 6 meses, R$1 por mês. Ali, mais próximo do Paulo, temos o QR Code. Aqui, Paulo, olha lá. Ó. Olha lá, QR Code no cantinho ali. E aí vocês miram a câmera do celular e se tornam assinantes, tá? Vamos lá, temos aqui as mais lidas, as mais comentadas e as últimas notícias, as mais quentinhas. Fica à vontade. Não, o que eu acho interessante, né? Até eu acho que de repente no programa de amanhã a gente vai acabar comentando, que é esses sites de previsão, não são exatamente sites de aposta, e eles foram simplesmente derrubados hoje no Brasil. Quem quer entrar ali na Polymarket, que é o mais famoso deles, para saber como andam certas tendências, e não só com relação ao cenário brasileiro, não. Você quer, por exemplo, saber como anda o ambiente lá dos Estados Unidos, que tem eleições agora em novembro, o brasileiro está impedido de ter acesso a essa informação. Novamente, a gente vê aí que a liberdade de imprensa, liberdade de informação, liberdade de expressão no Brasil está sob ataque. Dessa vez, com essa desculpa de combater aí as bets. Mas a gente sabe que não é exatamente isso, porque quem pôde consultar o Polymarket até semana passada viu ali que a tendência entre Lula e Flávio Bolsonaro deu uma invertida. Exatamente, até porque esses sites de previsão, eles falam sobre tudo, absolutamente tudo, inclusive a própria guerra do Irã e dos Estados Unidos e Israel, eles colocam tudo que está em jogo, tudo que está em pauta no mundo para a pessoa fazer ali apostas e tudo mais. Aqui, nas mais comentadas, temos o check-in digital obrigatório, que agora em hotéis, a gente falou disso ano passado, isso estava em votação e agora já se tornou obrigatório realmente, né? A gente estava falando sobre as previsões. Então, quer dizer, se eu for numa pousada, eu vou ter que fazer check-in pelo gov.br, meus amigos. Vocês que adoram o gov.br, que tem aquela dificuldade imensa de tentar acertar a cara no negocinho lá, mire seu rosto aqui. Pois é, agora você vai ter que deixar ele ali, ó, a ponto de bala para fazer o seu check-in em hotéis, pousadas e tudo mais. E mais uma invasão do governo na privacidade das pessoas e tal. É isso. E depois as últimas notícias aqui tem por que Gilmar Palusa gera tanta polêmica em meio aos escândalos do Banco Master e tudo mais. A gente tem vários assuntos, inclusive a ação contra Donald Trump aí, desse atentado esquisitíssimo. E a gente tem ali, né, entre a mais lida, na verdade, do site é essa aí, sobre o Gilmar Palusa. O Gilmar que não tá nem aí, a gente tá aqui, tá falando, tá fazendo pressão, mas o Gilmar Mendes, ele pode tudo, ele não tá nem aí, ele vai fazer a sua festinha e a gente que fica aqui discutindo os escândalos. É isso aí. Vamos chamar o pessoal para amanhã? Vamos, pessoal. Amanhã temos... Agora, Gazeta Agora, né? Só me fugiu lá. Não sei porque eu tava com Aqui Agora, lembra do Gilmar Mendes? Do Gilmar Mendes, não. Eu esqueci o nome daquele que falava assim. Como é que era o nome, gente? Ajudem aí. Gil Gomes, exatamente. Saudoso Gil Gomes. Então, eu espero você aqui amanhã, às 4h30 da tarde. No Gazeta Agora. Muito bom, a gente se vê. Um beijo gigante para vocês, uma ótima noite. Amanhã a gente está aqui de volta. Tchau.